Bem, eu estou de volta hoje para falar de equações diferenciais. O tema da aula de hoje é equações diferenciais lineares de primeira ordem. A aula foi dividida em dois momentos. No primeiro momento eu vou apresentar a equação diferencial linear de primeira ordem e logo em seguida eu vou resolver de uma forma geral essa equação. E dar um exemplo também de resolução de uma equação qualquer de primeira ordem. Resolver um problema de valor inicial. Como já sabemos, a equação diferencial linear de primeira ordem ela tem uma forma bem simples, que é essa que está apresentada aqui para vocês. Essa forma da equação linear de primeira ordem é uma forma bem conhecida e a forma de resolver essa equação também é bem conhecida. Hoje eu vou basicamente apresentar o mecanismo de solução dessa equação. Só para fazer uma pequena observação, a notação, como vocês já sabem, pode ser dada também da seguinte forma: y' mais p de x, y igual a q de x. É outra forma de escrever essa equação. Caso a função que eu quero determinar é função de t, por exemplo, caso x é uma função de t, eu posso escrever a derivada de x em relação a t como x ponto. Essa derivada é muito observada, muito vista nos cursos de física, né? Cursos de mecânica principalmente. Então, essa equação que está aqui em cima, ela pode ser escrita da seguinte forma: x ponto mais p de t x igual a q de t, uma vez que todas as funções agora vão ser funções de t, funções do tempo. Voltando à nossa equação diferencial linear de primeira ordem, que é essa aqui, cabe destacar que essas funções p e q são funções reais definidas e contínuas no intervalo AB. Então, a gente já tem aí uma forma da equação diferencial linear de primeira ordem, como essa equação ela é apresentada. E a gente vai agora partir para um segundo momento, que é o da forma de resolver equações diferenciais lineares de primeira ordem. Vejam bem, para resolver a equação diferencial linear de primeira ordem, eu vou seguir dois passos. O primeiro passo é procurar uma solução da forma y igual a u vezes v. Ou seja, eu vou pegar y, que é a função que eu quero determinar, que é a solução da minha equação diferencial linear de primeira ordem, e vou escrevê-la da forma y igual a u de x vezes v de x. Ou seja, eu vou escrever a minha função, a função que eu quero determinar, como um produto de duas outras funções. Sendo assim, utilizando a regra do produto, aqui para ficar bem mais reforçado, o dy dx vai ser v du dx, ou seja, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, que é u, vezes a derivada do segundo, que é dv dx. Pronto. Eu acabei de determinar aqui as duas coisas que eu preciso para resolver aquela equação diferencial linear de primeira ordem. Primeiro, eu estipulei que y vai ser dado por um produto entre u e v, vai ser dado pelo produto entre duas funções, u e v. Consequentemente, a minha derivada vai ser dada através da regra do produto. Ela vai ter que seguir a mesma instrução que eu dei para encontrar o y, ou para determinar o y. Sendo assim, a gente pode agora partir para a solução da nossa equação diferencial linear de primeira ordem. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Primeiro, eu vou reescrever a equação. A equação é essa, dy dx mais p de x y igual a q de x. Pronto, essa é a nossa equação diferencial linear de primeira ordem. O que eu vou fazer? Eu vou escrever y, como eu tinha colocado no slide anterior, como produto entre u e v, e vou escrever o dy dx da seguinte forma: u dv dx mais
v du dx. Eu fiz uma troca aqui nas parcelas, mas não há problema nenhum. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar esses dois fatores que eu acabei de colocar aqui à direita e vou substituir esses fatores aqui na equação que está à nossa esquerda. Eu vou ter o seguinte, u dv dx mais v du dx. Eu não vou escrever p de x, eu vou escrever simplesmente p. P que multiplica o v igual a q. Não vou escrever q de x, vou escrever q. Então, o que eu vou ter agora? Eu vou ter o seguinte, colocando u em evidência, aqui entre esse primeiro termo e o último termo do primeiro membro, eu vou ter u que multiplica dv dx mais p que multiplica v, mais v du dx igual a q. Olha só, eu vou escolher o v de modo que esse termo aqui, que está entre parênteses, de modo que esse termo venha a ser nulo. Então eu vou ter que dv dx mais p de v, isso aqui é igual a zero. Ora, eu tô diante de uma equação diferencial separável. Então eu vou ter dv igual a menos p dx, separando as variáveis e fazendo os devidos ajustes. Eu vou ter que o ln de v vai ser menos a integral de p dx mais c1. Portanto, o v ele vai ser e elevado a menos a integral de p dx mais c1. Vamos para cá, para cima. Eu tenho que v vai ser igual a e elevado a menos a integral de p dx vezes e elevado a c1. Eu vou escolher o seguinte, eu vou escolher e elevado a c1 como uma constante c, já que e elevado a c1 é constante. Pode dizer só que isso aí é uma constante. Então v é igual a c que multiplica e elevado a integral de p dx. Pronto, essa é a forma para o v. Eu, inclusive, posso escolher uma solução não nula da seguinte forma, v igual a e elevado a menos a integral de p dx. É uma solução não nula que eu escolhi fazendo c igual a 1. O que vai acontecer? Dado que o c já foi encontrado, que é esse termo aqui que eu estou grifando, dado que o v já foi encontrado, o que sobra para mim é essa parcela da equação, já que essa outra parcela é nula. Então eu vou ter o seguinte, v du dx igual a q. Só que v é e elevado a menos a integral de p dx, que multiplica du dx, isso aqui é igual a q. Portanto, du, separando logo as variáveis, vai ser q, que multiplica e elevado à integral de p dx, e aqui um dx embaixo. Percebam que esse diferencial dx é relativo ao expoente, tá? Para a gente não confundir. Logo, integrando, eu vou ter que u é a integral de q vezes e elevado à integral de p dx mais uma nova constante que eu vou chamar de C2. Então, o que eu tenho? Eu tenho as duas funções que eu queria determinar para compor aquele produto entre u e v, que são essas aqui. Logo, eu vou ter o quê? Eu vou ter que y vai ser escrito como o produto dessas duas funções u e v que estão colocadas aqui para gente. Então, para ficar mais claro durante a nossa aqui no nosso quadro, eu vou ter que, para finalizar, que dy dx mais p de x y igual a q de x. Eu escrevi
y como produto de duas funções u e v e escrevi dy dx através da regra do produto da seguinte forma: dy dx é v du dx mais u dv dx. Olhem só, anteriormente, no slide anterior eu encontrei que u era e elevado a menos a integral de p dx. Ou seja, essa é a forma para o u, certo? Essa é a forma para o u. Deixa eu só ajeitar aqui, tá? Então, essa é a forma para o u. Deixa eu colocar aqui. Então, u é e elevado a menos a integral de p dx. O que vai acontecer agora? Eu encontrei o v da seguinte forma. O v que eu encontrei, ele foi dado da seguinte forma: que multiplica e elevado à integral de p dx mais uma constante C2. Ora, mas eu estipulei que y é o produto entre u e v. Consequentemente, o y vai ser escrito da seguinte forma: e elevado a menos a integral de p dx, que multiplica q vezes e elevado à integral de p dx mais uma constante C2 que foi obtida na segunda integração. Logo, eu apresento aqui para vocês agora, finalizo essa parte da nossa aula com a forma como a solução da equação diferencial linear de primeira ordem ela é apresentada. É uma forma bem simples, em que eu destaco somente que devemos ter atenção à operação de derivada e integral que vai aparecer ao longo da nossa solução. Ora, para a gente exercitar esse tema, eu escolhi um problema de valor inicial. O problema de valor inicial é esse aqui. É 1 mais x dy dx mais y igual a cosseno de x. Vejam bem, esse problema de valor inicial, ele não está de acordo com o modelo que nós estipulamos para a equação diferencial linear de primeira ordem, que é esse modelo aqui, tá bom, gente? Então, o que vai acontecer? Eu vou adequar, já que é possível, eu vou adequar essa equação a esse modelo. Então, eu vou ter o quê? dy dx mais 1 dividido por 1 mais x y é igual ao cosseno de x sobre 1 mais x. Vejam bem, eu estou supondo que 1 mais x é não nulo, tá? E eu dividi os dois membros dessa equação por 1 mais x e obtive essa equação. Vejam bem, a equação que eu obtive através da divisão por 1 mais x, da equação do problema, é justamente uma equação diferencial linear de primeira ordem. Bem, dado que essa equação diferencial é uma equação diferencial linear de primeira ordem, nós vamos agora partir para resolver a equação aqui no próximo slide. Então eu vou ter o seguinte: basicamente eu vou escrever a equação assim: dy dx mais 1 sobre 1 mais x y igual a 1 sobre 1 mais x cosseno de x. Ora, nós já sabemos quais os passos que devem ser implementados aqui. Então eu vou escrever u como produto, y como produto entre u e v. Consequentemente, o meu dy dx vai ser dado da seguinte forma: v du dx mais u dv dx. Vejam bem, eu vou substituir na equação, como a gente já sabe, e eu vou ter v du dx mais u dv dx, substituir o dy dx, mais 1 sobre 1 mais x, que multiplica uv. Isso aqui é igual a 1 sobre 1 mais x cosseno
de x. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o u em evidência entre esses dois termos aqui, ó. Eu vou colocar o u em evidência. Então, colocando o u em evidência, eu vou ter u dv dx mais v sobre 1 mais x. Vou pegar o termo que sobrou, que é v du dx. E isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1 mais x, que multiplica o cosseno de x. Vejam bem, eu devo escolher que esse termo aqui vai ser nulo. Portanto, dv dx mais v sobre 1 mais x, ele deve ser igual a zero. Separando as variáveis, eu vou ter que dv sobre v é igual a menos 1 sobre 1 mais x dx. Daqui eu tenho que o ln de v é igual a menos o ln de 1 mais x mais uma constante c. Ele deveria ser um módulo, mas enfim. Aqui eu vou colocar c1, tá? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter que v vai ser e elevado ao ln de 1 mais x elevado a menos 1 mais c1. Essa é a propriedade do logaritmo. Daqui eu vou ter que v vai ser e elevado ao ln de 1 mais x elevado a menos 1 vezes e elevado a c1. Portanto, o v vai ser elevado a c1, eu vou chamar de c. Então, eu vou ter c sobre 1 mais x. Eu posso escolher uma solução não nula da seguinte forma. É v igual a 1 sobre 1 mais x. Vejam bem, eu encontrei o v e eu devo substituir nessa outra parte da equação, que é a parte que sobrou, para determinar a solução da minha equação. Substituir o v aqui nessa outra parte da equação. Então eu tenho 1 sobre 1 mais x, que multiplica du dx é igual a 1 sobre 1 mais x cosseno de x. Daqui eu tiro que du dx vai ser igual a cosseno de x. Consequentemente, o u vai ser igual à integral do cosseno, é o seno de x. Logo, é mais uma constante que eu vou chamar de C2. Bem, o que eu devo fazer? Eu devo agora determinar a solução que deve ser dada na forma desse produto que eu estipulei anteriormente. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter que u é igual ao seno de x mais C2, é a minha primeira equação. Eu tenho a minha primeira parcela, eu tenho que v é 1 sobre 1 mais x, só que a minha solução é o produto entre u e v. Logo, y vai ser dado da seguinte forma, é 1 sobre 1 mais x, que multiplica o seno de x mais C2. Bem, o problema anterior, o problema que a gente está resolvendo, ele estipula que o y de 0 é igual a 1. É um problema de valor inicial. Então, eu vou dizer que 1 é igual, substituindo o x por 0, 1 mais 0, que multiplica o seno de 0 mais C2. Logo, eu vou ter que C2 é igual a 1. Eu vou ter que C2 é igual a 1. E assim, eu tenho que y é igual a 1 sobre 1 mais x, que multiplica o seno de x mais 1. Ou seja, essa é a solução para o problema de valor inicial que eu resolvi aqui durante essa aula. Tá? Para finalizar, eu vou colocar as referências que foram consultadas para a elaboração dessa aula. As referências são
livros bem conhecidos. Eu destaco o livro do Psico 9 e o livro do Boyce, que são livros que foram consultados para a elaboração dessa aula, além do Simons e do Crazy. Eu agradeço pela atenção de vocês, desejo aí bons estudos ao longo dessa jornada. Muito obrigado.